O julgamento na vida do Filho do Homem, sessão 139G. Meus irmãos, essa é a última sessão da terça-feira. Nós estamos tratando, tá? A terça-feira da Semana Santa, a Semana da Paixão. Alguns chamam de Semana Santa, Semana da Paixão, enfim. A última semana do ministério de Jesus, que antecedeu sua morte. Estamos na terça-feira, sendo que Jesus na sexta-feira de manhã estaria sendo crucificado. Na quinta-feira à noite estaria sendo traído. Estaria sendo preso da quinta para a sexta. Na sexta de manhã estaria sendo crucificado. Então, meus irmãos, estamos na sessão 139G. E agora, essa sessão está só em Mateus. Mateus capítulo 25, que trata a respeito disso. Ele diz-me assim, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele está tratando mais uma vez ainda sobre a segunda volta dele, segunda volta de Cristo, tá, meus irmãos? Por isso que ainda é 25, por isso que ainda é, de certa forma, escatológico, ainda é sermão escatológico de Jesus aqui. Mas ainda estamos falando a respeito do sermão escatológico de Jesus, tá? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Olha que interessante. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ovelha obedece ao pastor. O bode, ele é desobediente a um pastor. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O justo é tão justo, né, meus irmãos, que ele, mesmo na hora que Jesus fala, ele não está assim, eita, Jesus falou, ele se confundiu, vou aproveitar a brecha. Não, ele está dizendo, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, como se ele estivesse dizendo assim, tá, gente? Vamos falar uma palavra especulando aqui. Eu te agradeço por tua misericórdia, mas para ser sincero, eu não fiz isso. Eu vou ser honesto com o Senhor, eu não fiz isso. Eu posso ter feito outra coisa boa, mas estou entrando por misericórdia. Quando é que eu te dei de comer, Senhor? Não estou lembrado aqui quando é que eu dei, quando é que eu te dei de comer, quando é que eu te dei de beber, quando é que eu te visitei. Eu não tenho isso em mente, Senhor. Agora, para ser sincero com o Senhor, justo, né, gente? Como não diz. O rei responderá, versículo 40. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Tá vendo, gente? Então, isso aqui eles não fizeram diretamente a Jesus, fizeram ao próximo. E Jesus recebeu. Já vamos trazer já aqui uma aplicação prática, né? Aplicação prática. Na epístola de João diz bem assim, não no seu evangelho, mas na sua epístola, na sua carta, ele diz assim, alguém que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Alguém que diz que ama Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque como pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Odeia o irmão que vê, não ama o seu irmão que vê, como é que diz que ama a Deus que não vê? Então a gente vê que o horizontal, a situação horizontal, ela valida o vertical. Eu quero ter comunhão com Deus, mas não me esforço para ter comunhão com os meus irmãos. Falo mal dos meus irmãos, não quero perdoar. Difícil, assim fica difícil. É bíblico. Então, o horizontal ele valida o vertical, a gente está vendo isso mais uma vez nesse versículo aqui. Eu digo que me subordino a Deus e que respeito a Deus, sendo que eu sou insubmisso às minhas lideranças, a liderança espiritual, aos meus pais. Sou insubordinado aos meus pais, sou desobediente, sou insubordinado à minha liderança, falo mal da minha liderança, se a minha liderança falar eu boto o bico, digo que não vou fazer porque eu não obedeço a homem nenhum.
e digo que sou subordinado a Deus. Está errado isso aí. Quer dizer, pelo menos de acordo com a Bíblia, isso não está fazendo sentido. Vamos continuar nossa leitura aqui, meus irmãos. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, aos bodes, né? Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, estrangeiro e necessitado de roupas, ou enfermo e preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É, meus irmãos, é sério. É sério, o evangelho do reino é sério, a vida com Jesus é sério. A gente está aqui nessa terra, a gente pode estar brincando de ser crente, não. Pode estar brincando, não. Muitas das vezes a gente vê, às vezes a gente não tem condições também, mas às vezes a gente vê uma pessoa precisando de uma necessidade ali e a gente não faz nada por aquela pessoa. Às vezes até tem maneira de fazer e faz. E Jesus está sondando o coração, está sondando. Ninguém está vendo, mas Jesus está. Eu posso inventar um pretexto, inventar uma desculpa, não estou nem aí para ninguém, mas Jesus está vendo. E o que a Bíblia diz para a gente, né? E claro para a gente. E meus irmãos, com isso nós encerramos essa sessão 139G. Então essa é a última fala de Jesus, que está lá em Mateus 25. A gente vai ver que a próxima já entra em Mateus 26, do versículo 1. Marcos 14, do versículo 1. E entra pedaço do Lucas 21 aqui, que ele vai estar falando em outros detalhes, em comentários que a gente vai ler também. Mas a gente está fechando aqui o sermão escatológico de Jesus, tá, meus irmãos? Então estamos acabando aqui nessa aula nossa, nesse nosso encontro, na sessão 139G, salvo engano, foi o que a gente viu agora. No final do capítulo 25 de Mateus, estamos fechando o sermão escatológico de Jesus, já sabemos o que é o sermão escatológico. Tratamos sobre esse sermão escatológico, encerrando também a terça-feira da Semana da Paixão, a terça-feira abençoada, em que teve aquele monte de embate. Jesus colocou aqueles homens no bolso, aqueles religiosos no bolso. Depois Jesus foi para cima deles, fez pergunta para eles, eles não souberam responder. E aqueles homens, utilizando essa expressão usual, né, foram para o bolso. E Jesus clamou de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como ovelhas, como galinhas, junto os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jerusalém, você que mata os profetas. Você vai ficar deserta, você não vai me ver mais, até que você diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os discípulos estranharam, fizeram a pergunta a Jesus: olha que templo bonito, que pedra bonita. E aí Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E a partir daí começou a mexer a situação. E os discípulos perguntaram: Senhor, o que é que vai acontecer, né? Quando é que vai acontecer tudo isso? O sinal do fim, quando é que vai acontecer essa situação toda? Quando é que essas coisas todas vão acontecer? Ou seja, Jerusalém vai ser destruída. O templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E qual o sinal de que tudo isso vai acontecer? O sinal do fim. A gente viu que os discípulos achavam que era tudo ligado, o templo ia ser destruído, Jerusalém ia ser destruída, e ao mesmo tempo já ia ser o fim para eles, e Jesus já estaria voltando. E a gente viu que não era bem assim. Hoje é fácil da gente chegar, né? Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído, mas o fim, a segunda volta de Jesus ainda não aconteceu. Jesus ainda está para voltar. Breve virá. Louvado seja o seu santo nome. E aí Jesus entra no sermão escatológico, respondendo aos discípulos, fazendo aquela profecia dupla que nós olhamos. Deixa eu ver se a imagem já está aqui, gente, a imagem. Profecia dupla, né? Tanto do fim dos tempos da segunda volta de Cristo, ao mesmo tempo da queda de Jerusalém e destruição do templo. Usando a metáfora da mulher grávida, como nós já estudamos, em que ele falou do princípio das dores, como se fossem contrações da mulher grávida. A grande tribulação com o abominável da desolação, que é o que o profeta Daniel fala, que é o homem da apostasia, conforme Paulo fala lá em Tessalonicenses, que isso é referente às dores de parto. Depois Jesus vai voltar no céu com poder e grande glória, com os anjos tocando trombeta, para levar os seus para subirem. 2 estarão no campo, um vai subir e o outro vai ficar, segundo o que Jesus falou. 2 mulheres estarão no moinho, uma vai subir e a outra vai ficar.
A queda de Jerusalém já aconteceu e a destruição do templo também, não ficou pedra sobre pedra. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, 40 anos após o que Jesus estava falando com os discípulos. O general Tito, filho do imperador Tito Vespasiano, foi lá e destruiu Jerusalém. Essa parte já aconteceu, mas a parte do fim dos tempos e a segunda volta de Cristo está cada vez mais próximo. Nós vimos muita coisa de Jesus falando que mostra que nós já estamos no princípio das dores. Amém, meus irmãos? Com isso nós fechamos essa sessão. A partir da próxima aula, Jesus assim permite, traremos a sessão 140, que já é a quarta-feira, viu, meus irmãos? A gente vai estudar a partir do próximo momento, a sessão que já trata da quarta-feira, a quarta-feira que antecede a sexta-feira em que Jesus vai ser crucificado. Meus irmãos, Jesus abençoe cada um de nós. Deus permita, nos veremos no próximo momento. Louvado seja o seu santo nome. Vamos fazer o seguinte, estou sentindo aqui no coração da gente encerrar essa aula de uma maneira diferente. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos falar o nosso espírito, meus irmãos. De aí de onde você estiver, curve seu espírito diante de Jesus, curve seu coração diante de Jesus. O soberano Senhor Jesus, que há 2000 anos atrás veio e fez o que a gente está lendo, falou o que a gente está ouvindo, mas ele continua vivo e nos vendo nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento precioso, porque até aqui nos trouxe o Senhor e nos ajudou, Senhor. Acabamos de concluir, Senhor, o estudo da terça-feira, nessa série de estudos bíblicos a respeito da tua vinda, aqui nessa última semana. Quando o Senhor esteve aqui na terra, Senhor Jesus Cristo, nós temos aprendido tanto do Senhor. E ainda temos mais aprendido do Senhor. Dê-nos a tua sabedoria, Jesus, não para que a gente fale palavras bonitas, mas para que a gente esteja no centro da tua vontade. Não nos permita sair da tua presença, Senhor, nem cometer a loucura, nem nos permita cometer a loucura de sair do centro da tua vontade. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor nos tem feito, nós te louvamos porque o Senhor nos tem ensinado, o Senhor nos tem guiado. Tenha misericórdia de nós, Jesus, nos dê força para que nós possamos trilhar os teus caminhos do teu jeito, da tua maneira, de acordo com a tua vontade. Às vezes é tão estreito, Jesus, mas se essa é a tua vontade, é assim que deve ser. Dá-nos força, Jesus. Dá-nos sabedoria e que nós possamos oferecer ao Senhor a oferta do nosso sacrifício, o sacrifício da nossa vigilância, o sacrifício da nossa obediência. Que as nossas palavras e as nossas ações sejam ofertas agradáveis ao Senhor Jesus sempre. Louvamos Jesus, te agradecemos, Jesus. Todos dizem amém, meus irmãos. Amém. Até a próxima aula, quando nós estaremos iniciando na quarta-feira, a partir da sessão 140, em que o Sinédrio já está tramando para prender e matar Jesus, e Judas vai lá conversar com eles para planejar a traição de Jesus. Jesus abençoe a todos.